Então, para o terceiro bloco do debate promovido pelo SBT, a Folha de São Paulo, portal UOL. Agora, os candidatos voltarão a fazer perguntas entre si. Você, telespectador, pode acompanhar tudo pelo site do SBT, pelo site da Folha, pelo portal UOL, YouTube, Facebook, Twitter. Participe com a hashtag DebateSBT. Mais uma vez, eu gostaria de lembrar que o candidato Jair Bolsonaro, do PSL, não compareceu a esse debate porque ainda se recupera do ataque sofrido durante um evento de campanha. Essas são as normas deste terceiro bloco. Candidato pergunta para candidato em ordem pré-definida por sorteio. Cada candidato faz uma pergunta e cada participante só pode ser escolhido uma vez para responder. O autor da pergunta tem direito à réplica e o candidato escolhido tem direito à tréplica. A pergunta terá duração de 30 segundos, a resposta de 1 minuto e 15 segundos, réplica de 30 segundos e tréplica de 45 segundos. O bloco se encerra com as considerações finais dos candidatos. Cada um terá direito a 1 minuto. Pela ordem do sorteio, a primeira pergunta deste bloco será feita pelo candidato Henrique Meirelles, do MDB. Candidato, por favor, sua pergunta. Eu quero fazer uma pergunta ao candidato Geraldo Alckmin. Candidato, vamos falar de eficiência. O Estado de São Paulo deve finalmente completar a linha 5 do metrô. O problema é que isso demorou 20 anos. Esse é o tipo de eficiência que você pretende levar para Brasília? Olha, São Paulo é um estado que mais investe hoje no Brasil. Nós pegamos o metrô com 69 quilômetros e vai terminar o ano com praticamente 100 quilômetros de metrô. Nesses próximos dias estão sendo inauguradas mais 3 estações da linha 5 do metrô. Estação Chácara Clabim, Estação Santa Cruz e Estação Hospital São Paulo. Ainda teremos outras estações a serem entregues daqui a algumas semanas, como a Estação Morumbi para o time lá, o time do São Paulo Futebol Clube. Levamos o trem até Cumbica, teremos o monotrilho até Congonhas. Nós estamos ampliando fortemente a rede de transporte sobre trilhos. Tenho viajado o Brasil e tenho um grande projeto para infraestrutura, que é emprego na veia. Estive lá no norte, no Pará, fui até o porto de Miritituba, é um escândalo a BR-163, carretas ficam atoladas quando chove, não conseguem chegar ao porto. Vamos concluir a BR-163, vamos melhorar o chamado Arco Norte, para poder fazer as saídas pelo Rio Tapajós, também pelo Tocantins, e poder exportar os produtos brasileiros. Obrigado. Candidato Meirelles, 30 segundos para a réplica. Eu, quando estive no governo, tenho resultados concretos para mostrar. Como presidente do Banco Central, eu paguei a dívida do Brasil ao FMI, que tinha 20 anos, construímos reservas, construímos 280 bilhões de dólares de reserva, trouxe a inflação para baixo e o Brasil criou milhões de empregos. E isto é eficiência, candidato. Candidato Alckmin. Alguma coisa deu errado, né? Porque a economia era para crescer 4% esse ano, depois do desastre do PT, que o povo perdeu 8% da renda, e o Temer é do PT, é o vice da Dilma, aliás, 2 vezes foi eleito vice-presidente da República junto com a Dilma e o PT, e o país não vai crescer esse ano 1%, 13 milhões de desempregados, 27% dos jovens também no desemprego. Nós vamos fazer as reformas, trazer de volta a confiança, reduzir imposto no setor produtivo e tributar dividendos, simplificação tributária e retomar a atividade econômica. Metrô, trem, rodovia, ferrovia é emprego na veia. Obrigado, candidato Fernando Haddad. Agora a sua pergunta, por favor. Perguntar para o Meirelles. Meirelles, eu fui ministro da Educação do Lula por muitos anos, 7 anos. E graças ao seu apoio, eu pude abrir a porta das universidades para o jovem trabalhador. ProUni, 2 milhões de bolsas, universidades federais Brasil afora, todas as cidades polo do país, sobretudo no interior,
FIES sem fiador, grandes projetos de inclusão. Qual que será a sua política, se eleito, para a educação superior do Brasil? A minha política para a educação é uma política baseada na competência. Por exemplo, tudo aquilo que você se referiu, que você fez, foi possível porque o Brasil cresceu, aumentou a arrecadação pública e o governo teve condições de criar todos esses programas. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é conduzir uma política econômica correta, adequada, e o Brasil vai crescer muito. O Brasil não só vai criar 10 milhões de empregos, mas o Brasil vai fazer mais, vai aumentar a arrecadação. E aí nós vamos poder, sim, criar mais universidades e melhorar a qualidade das universidades e a qualidade do ensino, porque isto é um dos problemas que hoje os estudantes enfrentam quando saem da escola, do ensino médio ou do ensino profissionalizante ou principalmente da universidade. Então nós vamos aumentar a qualidade investindo fortemente e melhorando a qualidade dos professores e demanda de desempenho. É importante que o estudante exerça o seu direito de aprender, não apenas o direito de passar de ano. E, em relação ao ProUni, nós vamos estender o ProUni também para as creches, para que as mães e os pais possam trabalhar quando é necessário, deixando a criança na creche. A réplica de Fernando Haddad, por favor. Eu agradeço os elogios, mas nós temos visões um pouco diferentes. Para ampliar o público universitário, nós temos que investir muito no ensino médio. O ensino médio é atribuição dos governadores. E mesmo um estado rico como São Paulo, deixa muito a desejar. São Paulo caiu muito no ranking do Enem e do IDEB. O que nós vamos fazer? Nós vamos pegar cada escola de ensino médio federal, cada uma delas vai ter que adotar em cogestão escolas estaduais de baixo desempenho, porque aí assim mais jovens ascenderão para a universidade. A tréplica, candidato Meirelles, 45 segundos. Candidato Haddad, é importante você estudar bem o que aconteceu naquele período, porque estudando bem, você vai entender que isto tudo só foi possível, o aumento da arrecadação e os investimentos, porque houve uma política competente econômica, que existia alguém na presidência do Banco Central que estava criando todas as condições para o Brasil crescer, e para o Brasil crescer muito. Então, agora, eleito presidente da República, nós vamos criar, de fato, todas as condições para o Brasil crescer muito, melhorar a sua vida, você ter emprego, você ter renda e aí sim ter dinheiro para o ensino básico, para o ensino fundamental e também para o ensino universitário. A pergunta agora da candidata Marina Silva, da Rede. Por favor, candidata. Minha pergunta é para o candidato Álvaro Dias. Álvaro, 40% dos lares brasileiros hoje são liderados por mulheres. Mulheres corajosas, trabalhadoras, que estão batalhando e defendendo seus filhos, suas famílias, com muita dificuldade. Hoje, o maior desemprego é sobre elas. Qual é a sua proposta para que as mulheres possam recuperar o emprego e combater os preconceitos? Marina, você tem razão, de 70 milhões de lares brasileiros, 30 milhões de lares são comandados, são liderados por mulheres. Nós temos que ter uma pauta em que a mulher seja protagonista no campo econômico e uma pauta de participação política. Abrir os espaços para a participação política da mulher. Há no governo uma Secretaria da Mulher. É preciso um choque de gestão nessa secretaria para que as políticas públicas voltadas à mulher sejam exercitadas com eficiência e comandadas por mulheres. Na área da cultura, por exemplo, a criatividade artística da mulher tem que ganhar visibilidade. Mas a mulher simples, a mulher humilde, a mãe, ela tem que ser tratada com o carinho que o governo deve a ela devotar, com investimentos maciços, especialmente em educação infantil. Desde o pré-parto, a mulher tem que ser atendida com saúde de qualidade, segurança, creche para as crianças, enfim, um investimento vigoroso na faixa etária de 0 a 6 anos, para que a mulher seja uma mãe feliz. A réplica de Marina Silva, por favor. Eu e meu vice, Eduardo Jorge, nós lançamos o programa Vida Digna.
para que as mulheres tenham saúde de qualidade, possam ser atendidas quando precisam. E lançamos um programa de atendimento às creches. Vamos abrir 2 milhões de vagas em creches para que as mulheres deixem seus filhos, possam trabalhar e recuperar cada vez mais a sua capacidade de ter autonomia econômica e social. Álvaro Dias, 45 segundos. Eu e o meu vice, Paulo Rabelo, temos uma proposta que dobra a sua, Marina. Tomara que consigamos chegar lá. 4 milhões de vagas em creches, instituindo também o Vale Creche para que a mãe possa escolher em que creche quer colocar o seu filho. O investimento nessa faixa etária de R$1 é retorno de R$12, R$13. É o maior investimento. Se nós investirmos vigorosamente nessa faixa, fazendo a mãe feliz, podendo trabalhar, ajudar o seu marido no orçamento familiar, tendo o filho bem cuidado, nós vamos reduzir os índices de violência, de corrupção, nós vamos melhorar a qualidade do emprego e do salário e o Brasil vai se desenvolver mais. Candidato Álvaro Dias, que acabou de responder, agora é a vez do senhor fazer a sua pergunta. Quem é que falta? Falta Guilherme Boulos, Ciro Gomes, Cabo Daciolo, Marina Silva, Fernando Haddad. Eu vou perguntar para o Fernando Haddad. Desde o início da campanha, eu tenho anunciado que nós pretendemos isentar do imposto de renda aquele que ganha até R$5.000 por mês. Você chegou como representante do preso que está em Curitiba e anuncia a mesma coisa. Mas pode nos explicar como fará se antes o PT não fez? O que nós fizemos foi muito importante para o Brasil. No orçamento federal, o pobre não se via. Todos esses programas sociais que você conhece, Minha Casa Minha Vida, Luz para Todos, a transposição do Rio São Francisco, todos esses programas ProUni, interiorização das universidades federais, institutos federais, mais médicos, tudo isso que mudou a realidade brasileira saiu do orçamento federal. Ou seja, a população mais pobre se viu no orçamento. Nós temos agora uma nova tarefa, que é trabalhar ao lado da receita. No Brasil, o pobre paga muito imposto e o rico praticamente não paga. Quem recebe dividendo, porque é empresário, não paga impostos. Isso da época do governo Fernando Henrique Cardoso. Nós vamos inverter essa lógica. É difícil, porque o Congresso resiste. Mas, nesse momento de crise, nós não temos outra chance que não melhorar a renda disponível da classe trabalhadora para que ela possa consumir mais e fazer a roda da economia girar. E, em segundo lugar, a reforma bancária, tema no qual você não toca, talvez por compromissos anteriores. Álvaro Dias, a réplica de 30 segundos. Olha, na Olimpíada da mentira e da ficção, o PT ganha medalha de ouro. A mentira e a mistificação tem sido arma do PT para iludir o povo brasileiro. Em 2007, eu trabalhei duro para derrubar a CPMF. Em janeiro, o PT aumentou o IOF para recuperar os 40 bilhões que perdera com o fim da CPMF. E agora alega que vai reduzir impostos. O PT é implacável com o pobre, ele distribui a pobreza. Candidato Haddad, 45 segundos. O senhor foi senador do PSDB e apoiou o governo Fernando Henrique, campeão de aumento de carga tributária no Brasil. Fernando Henrique Cardoso aumentou a carga tributária de 26% para 32% do PIB. Nós não aumentamos 1% do PIB a carga tributária. Pelo contrário, fizemos o pobre ter acesso ao orçamento público. Todos os programas que eu citei são do PT. O senhor não tem o menor respeito com a população beneficiária de todos esses programas, inclusive os que eu fiz no Ministério da Educação. O pobre, o negro, a mulher chegaram na universidade graças a esses programas. O filho do pedreiro virou doutor. É o oposto do governo Fernando Henrique que o senhor apoiou. O oposto. Muito obrigado. Agora a pergunta eu peço do candidato Geraldo Alckmin. ao mediador, direito de resposta. Direito de resposta solicitado pelo candidato Álvaro Dias será respondido, já vou dizer, discutido lá pela Comissão Jurídica do debate. Já informarei o senhor.
Agora vamos para a pergunta do candidato Geraldo Alckmin, do PSDB. Para quem vai a sua pergunta, candidato? Olha, a minha pergunta vai para o candidato Ciro Gomes. O Ciro foi até secretário da Saúde do estado do Ceará e hoje uma grande preocupação da população é a saúde. A população ficando mais idosa, a medicina mais cara, mais sofisticada, como é que a gente consegue melhorar? São Paulo nós fizemos 16 hospitais novos e 23 ambulatórios médicos de especialidades para poder avançar mais na saúde. Sua proposta, candidato? A minha proposta para a saúde, a tarefa, acho que se divide em dois caminhos, como diria o Meirelles aqui com as mãos, né? Primeiro, revogar 95, que é uma emenda que proíbe a expansão do investimento por 20 anos. Sem isso, todos os nossos compromissos nada passam do que boas intenções ou mentira. E não há aqui nenhum inocente, portanto, quem disser que vai fazer qualquer coisa sem revogar entre nós aqui, diria assim, meu elegante pai, estará faltando com a verdade. A segunda questão é entender, basicamente, como é que nós podemos dar eficiência à atenção básica e à prevenção, afora todo um conjunto de outras providências que passam do saneamento básico até os hospitais mais sofisticados. Mas duas coisas são prioritárias. Uma, a prevenção na unidade básica de saúde. O que é que eu quero fazer? Criar um fundo de 4 bilhões de reais para distribuir 100 mil reais de prêmio para cada unidade de saúde, ou seja, cada posto de saúde, que atinja metas de prevenção da maternidade, da mortalidade materna e infantil e prevenção de diabetes, prevenção de hipertensão e satisfação do usuário. Ou seja, o usuário com a sua identidade protegida vai dizer se foi bem atendido. A outra coisa são os exames especializados e as consultas com especialistas. Nós temos uma rede de policlínica no Ceará, feita em consórcios que eu pretendo espalhar por todo o Brasil, numa conta de 617. Candidato Alckmin, 30 segundos. Olha, nós vamos investir muito no atendimento primário de saúde, que tem que melhorar a sua resolutividade, saneamento básico. 3 coisas levaram a vida da população no Brasil: água tratada, vacina e antibiótico. Um grande programa de medicamentos, melhorando o acesso ao medicamento. Vou reduzir imposto na reforma tributária dos remédios. Hoje, até ainda andando em Santo André, uma senhora ainda falou que precisa diminuir o preço do remédio e garantir também o acesso aos medicamentos gratuitos. Ciro Gomes, 45 segundos. Para além dessas providências que eu já anunciei, é necessário também que o Brasil fortaleça uma indústria da saúde. Os remédios são muito caros, os atendimentos são crescentemente muito caros, porque inacreditável e criminosamente, ao longo dos últimos 15 anos, o Brasil simplesmente perdeu a capacidade de industrializar os produtos que precisamos. Só para o brasileiro ter ideia, esse ano nós estamos gastando mais de 15 bilhões de dólares, o que chega perto de 50 bilhões de reais, gerando emprego nos Estados Unidos e na Europa, comprando prótese, cama de hospital, remédios, fármacos, químicos, etc. Portanto, fazer saúde mais barata significa também produzir no Brasil aquilo que, com dinheiro do brasileiro, nós estamos comprando de fora, gerando os empregos aqui. Obrigado. Eu gostaria de informar a todos e ao candidato Álvaro Dias que o seu pedido de direito de resposta a Fernando Haddad foi negado. Vamos agora para a pergunta do candidato Cabo Daciolo, do Patriota. Por favor, Cabo Daciolo, a sua pergunta. Por gentileza, quais são os candidatos que eu tenho para perguntar aqui? O senhor pode perguntar para Guilherme Boulos ou Marina Silva? Eu vou falar com a Marina. Candidata Marina, nós tivemos há pouco o fundo partidário e o fundo eleitoral. O que você pode dizer sobre o fundo partidário e o fundo eleitoral e também sobre a reforma da Previdência? O fundo partidário e o fundo eleitoral estão exagerados. É dinheiro público em grande quantidade para as campanhas políticas. Eu defendo o financiamento público de campanha, mas não na quantidade que foi aprovado pelos grandes partidos, PT, PSDB, PMDB e DEM, para se perpetuarem no poder. O fundo partidário e o fundo eleitoral não precisam ser milionários. E nós temos que mobilizar a sociedade para que ela possa contribuir para as campanhas. Em relação à nossa postura diante dessas questões de financiamento público de campanha, nós da Rede temos muito claro
que o financiamento deve ser transparente, que a população brasileira não deve se render a essa lógica do Caixa 2. Por isso que nós somos contra o Caixa 2 e vamos criminalizar o Caixa 2, que graçou nas campanhas do PT, do PMDB, do PSDB, durante as eleições de 2014, principalmente, que foi desvendado pela Lava Jato. Candidato Cabo Daciolo, 30 segundos para a réplica. Nação brasileira, eu estou falando de 2.600. 2.600.000. 2.600. Que saiu da saúde, que saiu da educação, tirou do povo. Nós nem aceitamos esse dinheiro. Nós tivemos o Meirelles gastando 43 milhões na sua campanha, nós gastamos R$700. Previdência, nós vamos revogar. Vamos revogar. Ou melhor, ela nem entrou, ela nem vai acontecer. Candidata Marina Silva, ela é 45 segundos para a tréplica, por favor. Glória. Nós estamos fazendo, nós da Rede, uma campanha franciscana. Os meus adversários têm bilhões, alguns deles, quando soma o fundo, tem R$500 bilhão, aliás, quando soma o fundo partidário e o fundo eleitoral, e nós estamos fazendo uma campanha com a contribuição da sociedade e um pouquinho do fundo eleitoral, porque eles tentaram evitar que o povo brasileiro faça a verdadeira mudança. O dinheiro que está sendo usado pelos grandes partidos é o que falta para você, mulher, ter a vacina do seu filho, o remédio no posto de saúde e a educação de qualidade para o seu filho. Nosso compromisso é com a transparência e o uso correto do dinheiro. Obrigado. A sétima pergunta agora deste bloco de Ciro Gomes, do PDT. Candidato, a sua pergunta deve ser dirigida ao Guilherme Boulos. Guilherme, você que é o mais jovem aqui, não sei se o Daciolo é mais jovem, dos talentosos candidatos, ele é o mais jovem. Então, você que é o mais jovem, o jovem brasileiro tem um dilema absolutamente grave. Ele, por não ter experiência, não consegue um emprego. E por não ter a primeira oportunidade de trabalhar, não consegue ter experiência. Como é que você pretende encaminhar essa grave questão? Olha, Ciro, existem 3 questões fundamentais para a juventude. A primeira delas é viver. A nossa juventude está sendo assassinada, sobretudo a juventude pobre e negra nas periferias. Assassinada por um regime de segurança, um sistema de segurança que, na verdade, é o sistema que lucra com a morte, com o tráfico de armas e munições. Por isso, nós precisamos desmilitarizar as polícias, ter um outro modelo de segurança que reveja a política carcerária, a política de segurança pública e invista em prevenção e inteligência. Eu não quero que os nossos jovens tenham a sua primeira arma como tem hoje. Quero que tenham o primeiro emprego. Eu não quero construir presídios, eu quero construir escolas. A primeira questão é dar uma virada na política de segurança pública para que a nossa juventude possa viver, dar fim ao genocídio dos jovens negros nas periferias. Em relação ao emprego, é preciso dar oportunidades, retomando investimento público de verdade e efetivando a lei do jovem aprendiz, que já existe e, se fosse regulamentada e efetivada por esse governo, geraria de imediato 900 mil empregos, dando a primeira oportunidade de emprego ao jovem brasileiro. Candidato Ciro Gomes, 30 segundos. O meu compromisso é levar a escola em tempo integral para toda a juventude que está a partir do ensino fundamental 2 até o ensino médio. Nesse ensino médio, ele há que ser de tempo integral e profissionalizante, e no terceiro ano, todos os jovens terão um estágio remunerado, pago pelo governo, nas empresas. Alguém pode achar que isso é um sonho e que isso é uma mirabolância. Não é. Isso já está acontecendo em uma de cada 3 escolas de nível médio do estado do Ceará, que é um dos estados mais pobres do Brasil. Se o Ceará pode, muito mais pode o Brasil. Candidato Boulos, 45 segundos para a tréplica. Precisamos falar também de educação. O jovem brasileiro precisa viver, o jovem brasileiro precisa trabalhar e o jovem brasileiro precisa ter a oportunidade de estudar. É fundamental que a gente amplie o acesso às universidades públicas no nosso país, amplie a política de cotas, de permanência estudantil e reveja esse modelo que hoje está dando dinheiro para as grandes corporações de ensino privado.
O investimento no FIES é maior do que nas universidades públicas, além de endividar os jovens. Nós temos que construir um modelo de transição, fazer auditoria nas contas dessas corporações como a Croton e criar essas vagas na universidade pública, dando oportunidade que o jovem possa ter acesso ao ensino superior. Muito bem. A oitava e última pergunta será de Guilherme Boulos, do PSOL, que deve dirigir a sua pergunta ao cabo Daciolo, por favor. Daciolo, as mulheres são a maioria da população brasileira e têm, historicamente, os seus direitos negados. Mesmo assim, tem candidato como Bolsonaro que acha que as mulheres têm direitos demais. Ele defende que as mulheres ganhem menos que os homens e agora fez uma proposta em relação ao imposto de renda que vai fazer com que famílias que ganhem até 2 salários mínimos, a maioria chefiada por mulheres, tenham que pagar imposto de R$400. Você acha isso justo? Não, não acho isso justo. Não acho isso justo. E quero deixar para a nação brasileira, mulheres da nação brasileira, na minha casa, na minha família, as mulheres são prioridade. E as mulheres vão ser prioridades também no meu governo. Vão fazer parte direto do nosso governo, vão estar conosco no nosso governo, meio a meio, 50% dos ministérios homens, 50% mulheres, com o mesmo salário. Com o mesmo salário. E nós queremos elevar a moral das mulheres. Porque as mulheres, elas têm uma dificuldade além dos homens. Porque as crianças, os filhos, que muitas delas não têm como levar para a creche, não têm como botar na creche, estão lá com as mães. E elas ficam com os filhos e elas vão trabalhar. E muitos de nós não reconhecemos isso. Mulheres no nosso governo vai ser muito bem valorizada, sim. Sim, eu quero aproveitar também que eu estou aqui com a presença da minha mãe, uma pessoa especial, e da minha esposa, uma pessoa especial. Mãe, eu te amo. Varô, eu te amo. Tá? E as mulheres brasileiras, amo todas vocês. E vou tratar todas as mulheres do Brasil com respeito. Cabo Daciolo, 51. Glória a Deus. Candidato Boulos, 30 segundos. Glória a Deus. Daciolo, a gente já estava com saudade de você aqui no debate. Amém. Mas eu acho que, além de amor, há uma questão que é a igualdade de oportunidades. Nós temos que apoiar a luta das mulheres por salário igual. Nós temos que apoiar a luta das mulheres contra a violência machista e pelo direito de decidir sobre seus corpos. As mulheres são a maioria da população brasileira e vão salvar o país do atraso. Mais da metade da população de mulheres rejeita Bolsonaro e vão estar nesse próximo sábado num grande ato por ele não. Cabo Daciolo, 45 segundos para a tréplica. Olha, um dos grandes motivos da nação estar nesse atraso total, fala-se que nós falamos ordem e progresso. Não tem ordem e não tem progresso nenhum. É justamente não darmos os valores para as mulheres brasileiras. O local delas, local de dignidade, lado a lado em cadeira de posição elevada. Não olhando para a mulher não pode sentar nessa cadeira. Pode sim, e no nosso governo vai sentar. Eu quero aproveitar, porque nós colocamos o tema do fundo eleitoral, e eu falei 2.600. Teve 2.600 para bancar isso aqui, mas não tem 1.800 para botar o voto impresso. Nós precisamos votar em cédulas, porque há fraude nas urnas eletrônicas. Glória a Deus. Muito bem, vamos então agora para as considerações finais desse nosso debate. Cada candidato terá 1 minuto para falar. Conforme definido em sorteio, o primeiro a se pronunciar será o candidato Cabo Daciolo, do Patriota. 1 minuto, candidato. Eu quero agradecer, em primeiro lugar, a Deus pela essa oportunidade. Quero pedir à nação brasileira: desperta, ó tu que dorme. Desperta. O momento é de renovação, o momento é do novo. O momento é de transformarmos a nossa nação. Você que está pensando em votar branco, nulo e abstenção. Tivemos nas últimas eleições mais de 37 milhões de brasileiros que votaram branco, nulo e abstenção. Nos deu uma oportunidade. E eu quero aproveitar aqui todos que estão nos ouvindo. 200 milhões de brasileiros. Nós vamos ser eleitos. Só quero fazer um ato profético. Eu estou profetizando para a nação brasileira. Eu vou ser o próximo presidente da República, para a honra e glória do Senhor Jesus, em primeiro turno, com 51% dos votos. Você crê nisso? Sem fé é impossível agradar a Deus. Toda a honra e toda a glória será dada para o nosso Senhor Jesus Cristo. Dizer a todos que juntos somos fortes, que nenhum passo daremos atrás e que Deus está no controle. Mulheres brasileiras, amo vocês. Glória. Obrigado. A vez do candidato Guilherme Boulos, do PSOL. Todos dizem que vão mudar o Brasil, mas ninguém muda o Brasil andando com os mesmos de sempre. Eu sou candidato a presidente pela primeira vez, mas estou há mais de 16 anos lutando ao lado das pessoas que lutam por moradia e por direitos sociais.
Nessa luta, eu aprendi duas coisas muito importantes. É preciso ter coragem e é preciso ter lado. Se você também é contra esse sistema político falido e acredita que dá para fazer diferente, vote 50. Se você também não aceita que os planos de saúde continuem lucrando bilhões, enquanto tem gente morrendo na fila do SUS com falta de remédio e médico, vote 50. Se você também defende que as mulheres ganhem o mesmo salário que os homens, vote 50. Contra o sistema, vote no que você acredita. Vote PSOL, vote Boulos 50. Muito obrigado. Agora as considerações finais do candidato Ciro Gomes, do PDT. Agradecendo a todos, aos ilustres opositores, ao SBT, eu me dirijo a você, meu irmão, minha irmã brasileiros, ou que não se decidiram, ou que estão decidindo o seu voto contra um candidato ou contra um partido. Se você é eleitor do Bolsonaro porque é contra o PT, desculpa, nós não podemos concordar com isso, embora você que mande. Se você é eleitor do PT porque não quer votar no Bolsonaro, desculpa, eu tenho um profundo respeito por isso. Mas por que eu digo isso me arriscando a ser mal entendido? É porque o Brasil não aguenta mais essa polarização. Esse enfrentamento de um votar contra o outro acaba produzindo esse resultado que nós estamos assistindo desde 2014. Garotos se agredindo na internet, famílias se dividindo. Eu quero propor a você que tenham ficha limpa, que tenham boas ideias, tenham experiência, conheço profundamente o Brasil, que me dê uma chance. Todas as pesquisas mostram que eu ganho do Haddad e ganho do Bolsonaro no segundo turno. Mas para isso eu preciso estar no segundo turno e para isso eu peço o seu voto para o número 12. A vez agora do candidato Henrique Meirelles, do MDB. Por favor, as suas considerações, 1 minuto. Boa noite a todos. Obrigado pela atenção. O que nós vimos aqui hoje foi um ringue e um show. Todos brigando contra todos, mas ninguém brigando pelo que de fato interessa a você. A minha briga é por emprego, renda e dignidade para você. Isto se conquista com trabalho. Isto se conquista com um candidato eleito presidente da República que tem competência, já mostrou o resultado, como eu mostrei que sei criar empregos e que seja alguém honesto e que tenha uma vida limpa, alguém de confiança. Quando você vai escolher alguém para deixar o seu filho, você escolhe alguém de confiança. A confiança é a base de tudo. Por isso, eu te digo, no dia 7, chame o Meirelles e vote 15. Obrigado. Agora as considerações finais do candidato Fernando Haddad, do PT. Brasileiros, brasileiras, um prazer estar aqui nesse debate. Quero dizer que meu governo será pautado por um princípio, o princípio de ampliar as oportunidades. Isso se faz de duas maneiras, ampliando a oportunidade de emprego, trabalho e ampliando a oportunidade de educação. Com trabalho e educação, nós sairemos da crise, de qualquer crise, porque a pessoa que tem uma dessas duas coisas tem um caminho pela frente. E nós provamos que isso é possível. Ao longo do período de 12 anos de estabilidade democrática, em que o resultado da urna era respeitado, nós geramos 20 milhões de postos de trabalho. Quase triplicamos o número de brasileiros e brasileiras nas universidades, jovens pobres que não teriam a menor condição de estudar. E nós vamos fazer o Brasil voltar a ser feliz de novo com essas duas palavras mágicas, trabalho e educação. Vote 13. Obrigado. Agora será a vez do candidato Geraldo Alckmin, do PSDB. Quero agradecer a você que ficou conosco aqui ao longo deste debate, trazer uma palavra à família brasileira, dizendo que o Brasil ficou um país caro. Olha o preço do combustível, olha o preço do gás, olha o preço da energia elétrica, o emprego sumiu, 13 milhões de desempregados, não tem investimento, o Brasil tem pressa, não pode errar de novo, nem o PT voltar, que é o responsável por tudo isso, nem o candidato da discriminação, que não vai levar a não ser a violência, e mais da metade da população não quer nenhum nem outro.
nós precisamos agora de uma grande reflexão. O Brasil tem tudo para se recuperar. O mundo está crescendo bastante, gerando emprego, tem muito recurso, trazer investimento para o Brasil, o jovem ter oportunidade, reduzir custo Brasil para a família brasileira poder viver melhor. Por isso, com humildade, peço o seu voto e o seu apoio. Obrigado, candidata Marina Silva da Rede. 1 minuto para as suas considerações finais. Eu quero falar com todos aqueles que estão nos acompanhando até agora, agradecer a vocês por estarem participando conosco do debate. Eu quero dizer uma coisa para cada um que está nos acompanhando, principalmente você, mulher. Você não sabe a alegria, o orgulho que eu tenho de estar aqui representando você. Temos aqui 7 homens e você sabe o quanto é difícil uma mulher de origem pobre, analfabeta até os 16 anos, ex-empregada doméstica, está aqui disputando honestamente, competentemente, palmo a palmo. Geralmente, quando tem uma bagunça ou uma briga dentro da família, ninguém chama o Meirelles, não. Chama uma tia, chama uma mãe, chama uma avó, chama uma mulher corajosa para botar ordem na casa, unir todo mundo e fazer a família conversar. É isso que eu vou fazer como mulher. Não tenho ódio de ninguém e vou governar com os melhores do Brasil. Obrigado. O 8º candidato a fazer considerações finais é Álvaro Dias, do Podemos. Eu havia solicitado direito de resposta para explicar que fui realmente do PSDB e apoiei o governo durante 7 meses, mas fui expulso porque apoiei a instalação de uma CPI para investigar a corrupção. Sempre fui contestador, sempre fui inquieto, irrequieto, desconfortável, sempre combati esse sistema corrupto. Estou agora nesta campanha, na tentativa de impedir que volte uma organização criminosa. Quando falei em rastro de sangue, porque como senador investiguei e ouvi os áudios de autoridades brasileiras orientando testemunhas para impedir a elucidação de vários crimes que tiveram origem na morte do prefeito de Santo André, Celso Daniel, cujos irmãos tiveram que fugir do Brasil com medo da morte. É preciso impedir a volta da organização criminosa. E ao dizer boa noite a todos, eu quero dizer que vou agora a Itaquera ver Corinthians e Flamengo. Boa noite. Bem, senhoras e senhores, em nome do SBT, do portal UOL, do jornal Folha de São Paulo, eu quero agradecer a participação dos senhores candidatos e também dos jornalistas aqui presentes. Esperamos que esse debate tenha ajudado você, eleitor, a conhecer melhor as propostas dos candidatos à presidência da República. As campanhas dos candidatos que passaram para o 2º turno já confirmaram a participação no debate que acontecerá no dia 17 de outubro, 15 para 6 da tarde. SBT, eleições 2018. Uma boa noite e fique